Bom dia! Estamos novamente com o nosso devocional Florescer, hoje número 38. E hoje o sol ainda não apareceu, mas hoje nós somos girassóis. Nós podemos inclinar o nosso coração ao Deus da justiça, ao sol da justiça, que é o nosso Deus. Inclinando o nosso coração para a sua palavra, para o seu querer e para a sua vontade para as nossas vidas. Nós estamos falando sobre a humildade, a posição onde nós devemos estar para viver sobre o domínio e o governo do reino do nosso Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos cidadãos de um reino de paz, de alegria e de justiça. E é isso que tem que permear as nossas vidas e deve permear os nossos corações. Mas a humildade, ela é uma posição, é um posicionamento, é a forma como nós nos colocamos debaixo do governo, da autoridade e da soberania do nosso rei e no seu reino. E hoje nós estamos, então, vamos dar início, falamos até ontem sobre deixar Deus desenvolver as nossas raízes no solo do serviço. E estamos saindo, então, desse solo, falando a respeito do serviço do ponto de vista de Deus. E hoje nós vamos, então, começar uma série de estudos, de devocionais, a respeito do solo da humildade. Como Deus desenvolve a nossa vida nele, por ele, no solo da humildade. Então nós vamos começar hoje e eu espero que o Senhor continue nos abençoando. Não deixe de compartilhar esses devocionais com seus amigos, seus parentes, seus irmãos. É tempo de nós levarmos a palavra de Deus, levarmos o reino de Deus, um reino de paz e alegria e de justiça a todos. Compartilhe, se inscreva e abençoe outras pessoas. Então hoje nosso tema é florescendo no solo da humildade. Nós concluímos ontem que servir humildemente em obediência ao mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo é o que nos conecta a algo maior que nós mesmos, ao reino de Deus e ao corpo de Cristo na terra. A nossa conexão ao reino de Deus. Estarmos conectados ao reino de Deus e ao corpo de Cristo aqui na terra é através da humildade. Essa é a conexão que nós podemos, então, viver. É da onde nós podemos usufruir de todas as bênçãos espirituais que existem nas regiões celestes, através dessa conexão com o reino de Deus e com o corpo de Cristo aqui na terra, através de uma atitude, de um posicionamento de humildade de todo o nosso ser. Nós falamos ontem sobre o significado da humildade do ponto de vista da sabedoria de Deus, pois Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para nós. Ele proferiu 8 princípios, como nós vimos ontem, no Monte das Bem-aventuranças. Eu estive lá em 2018, eu e minhas amigas, no Monte das Bem-aventuranças. Foi o lugar mais incrível que eu conheci, foi o Monte das Bem-aventuranças. A visão que a gente tem dos 4 cantos daquele monte é algo extraordinário. E nesse monte das bem-aventuranças, ele começa então dando acesso a cada um de nós ao reino de Deus. Ele fala: só os humildes de coração herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos são os humildes de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. São os humildes de coração que se submetem à vontade de Deus e pela fé colocam Cristo em primeiro lugar em suas vidas e aceitam viver debaixo do senhorio de Cristo em plena submissão e dependência. E hoje eu quero compartilhar com você alguns versículos bíblicos a respeito, então,
da humildade e falar a respeito de cada um deles. Nós temos Mateus capítulo 18, versículos de 3 a 4. Jesus diz o seguinte: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aqui, Jesus deixa claro que é a fé que nos permite entrar no reino de Deus. É uma atitude que as crianças têm e a qual nós devemos urgentemente aprender com elas. É a humildade. É ela que traz a felicidade e que traz também o favor de Deus. Lembra? Bem-aventurado são aqueles que não resistem, né? Que são humildes, que se humilham debaixo das potentes e poderosas mãos de Deus, pois a graça de Deus é a sua herança, é a sua porção. Então, é a humildade que traz a felicidade e que traz o favor de Deus. E com esta ilustração, Jesus entra em outras coisas. Ele ilustra outras coisas também. Ele fala que acordar, que ele deseja, acordar a criança que ele ama em cada um de nós. É assim facilitar o nosso caminho para estar perto dele, mas não por apenas um momento, mas pela eternidade toda. Outra característica dessa criança é que ele sabe, esta criança, ela sabe o caminho para o colo do seu pai. Ela aceita ser cuidada, ser guiada com mais facilidade do que os adultos. Temos 3 características de uma criança: a criança que tem fé, a criança que deve acordar dentro de nós, porque ela deseja estar na presença do seu pai. Ela sabe o caminho. Em Efésios também, capítulo 2, nós temos um outro texto que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Completamente, corpo, alma e espírito. Aqui a humildade é um dos 4 elementos condizentes com a dignidade e com a caminhada cristã. É uma qualidade, a humildade é um princípio, a humildade é um valor resultante da intimidade com Deus produzida pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. A humildade, ela é uma qualidade, um princípio e um valor, que é o resultado da nossa intimidade com Deus, e ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Em 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, no tempo devido. O que significa colocar-se debaixo da poderosa mão de Deus? É sujeição, é submissão. Colocar-se sobre a poderosa mão de Deus, entregando a Ele todas as nossas preocupações e as nossas ansiedades, certos de que Ele cuidará delas de um modo que nós não podemos cuidar. A humildade nos leva a entregar tudo a Deus, tudo. A palavra de Deus diz: deixai toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A humildade também nos faz entender e perceber que pertencemos a um Pai de amor, que nos cerca com a sua misericórdia, com a sua graça e nos ensina a amar e servir sem esperar recompensa.
ela nos mostra que nós somos amados por Deus e fomos criados para estar com Ele. A humildade, ela é própria de quem tem plena consciência do seu valor e por isso não precisa se comparar com ninguém e nem diminuir ninguém para se pensar ou se tornar alguém. Um livro muito lindo que eu li e eu recomendo para quem quiser ler, é o livro chamado A Humildade, a Beleza da Santidade, de André Murray. É um livro maravilhoso que fala a respeito da humildade, mas também fala a respeito do orgulho. E nós vamos falar mais para frente nos nossos devocionais. Então, nesse livro, Humildade, a Beleza da Santidade, André Murray nos ensina lições preciosas a respeito da humildade e eu quero citar algumas delas, algumas citações, então, desse livro. A primeira delas é que a humildade é a única condição indispensável da verdadeira comunhão com Jesus. É a única condição indispensável da verdadeira comunhão com Jesus. A segunda coisa mais forte que tem permeado o meu coração em busca da verdadeira humildade. Quando eu sinto que existe um orgulho minando do meu coração, da minha mente, em alguma das minhas atitudes, eu lembro dessa expressão muito forte. A humildade é o que temos do cordeiro manso em nós, e o orgulho é o que temos de Satanás em nós. Jesus, antes de partir, ele disse: eis que o príncipe desse mundo está chegando, mas ele não tem nada dele em mim. Será que nós podemos falar a mesma coisa? Será que nós podemos falar como Jesus? Satanás não tem nada dele em nós? A humildade é o que temos do cordeiro manso em nós. E o orgulho é o que temos de Satanás em nós. Só poderemos experimentar a humildade sendo servo de todos. Assim, nós cumpriremos o nosso real propósito como homens criados à imagem de Deus. Não há nada tão divino e celestial como ser um servo e um ajudador de todos. A humildade é estar revestida com a própria beleza e bem-aventurança do céu e de Jesus. Uma das formas de sermos revestidos de Jesus, porque a palavra de Deus, Paulo fala, que estejais revestidos de Jesus. A primeira veste deve ser a humildade. Um coração revestido de Jesus é um coração humilde. A humildade, ela é uma posição. É um lugar de plena dependência de Deus. É o senso do completo nada ser que vem quando entendemos como Deus verdadeiramente é tudo e damos caminho para Ele ser tudo em nós, até que Ele seja tudo em nós e Ele seja totalmente formado em nós, seu caráter, sua mente, seu coração, suas ações. Estaremos completamente revestidos dele. É conhecer a verdade da nossa posição como criaturas e permitir a Deus ter o seu lugar em nosso coração como Senhor. Esta é a verdadeira humildade. Conhecer a verdade da nossa posição como criaturas e permitir a Deus ter o seu lugar em nossos corações como Senhor, como aquele que governa e que dirige as nossas vidas. Amanhã nós continuaremos falando como nos desenvolver então no solo da humildade. E olha, o sol está aparecendo. Que seja assim nesse dia, que a graça e a misericórdia do Senhor, a justiça do Senhor em seu Filho,
se manifeste poderosamente na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe e um bom e abençoado dia na presença do Senhor. Deus os abençoe.